Há quem diga que gerenciar pessoas é uma arte. E como toda arte, é preciso desenvolver competências para a gente atingir a maestria. É pensando nisso que hoje, no programa Talentos em Foco, o tema é como lidar com conflitos. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é um tema muito forte na gestão de pessoas e é como lidar com o conflito. E quando a gente fala em conflito, não dá para deixar de falar conflito com as pessoas. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui uma psicóloga, consultora de recursos humanos, minha amiga pessoal, que esteve aqui há mais ou menos um ano. Aliás, esteve aqui no primeiro programa Talentos em Foco e quase fazendo aniversário. E eu achei interessante para que a gente comece a conversar sobre esse tema, que não há para a gente concluir isso num programa, mas traga à tona algo que é um dos grandes cálices sagrados da administração de pessoas, que é a questão dos conflitos. Ana Maria Rodrigues, como é que você está? Tudo bem, muito obrigada mais uma vez por ter me convidado. E vamos começar a falar dessa dificuldade que é lidar com pessoas e os conflitos dentro da empresa. Então, se a gente fala, voltando, né? Falando de conflitos, a gente fala de pessoas, né? O que você considera, você que trabalha como consultora de recursos humanos, com muita gente, faz recrutamento e seleção, é psicóloga, né? Então já atua como clínica. Quais são os pontos principais que geram conflitos dentro das organizações, que é o nosso foco, que são pontos principais mais fortes de geração de conflitos? Olha, existem inúmeros problemas que acontecem dentro de uma organização. A comunicação interna é um conflito muito grande. A diferença entre as pessoas é que gera, na verdade, esses conflitos. Hierarquia, fofoca, que é uma coisa assim que acaba com qualquer clima organizacional, cultura organizacional. Agora, assim, tudo isso, né, gera em torno do indivíduo, das pessoas, de como essas pessoas lidam com a situação problemática, com o conflito. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do ego também, né? Da personalidade, sim, do ego, de como a pessoa se formou. A gente hoje nota muito um conflito grande, por exemplo, entre as gerações. Eu tenho uma geração de jovens que são extremamente hábeis com internet, jogos eletrônicos, e por isso mesmo não são só ágeis intelectualmente, mas são também... Eles querem essa agilidade na relação com a vida. Isso não acontece numa empresa, existe o tempo. Você consegue, por exemplo, aprender dentro de uma escola o inglês, o francês, a habilidade, o treinamento, você vai se formar dentro de uma faculdade, mas o dia a dia, a vivência, é o tempo que vai te dar. E eles não têm essa paciência de ver esse tempo. O que acontece? Você, às vezes, contrata um jovem brilhante, que tem um potencial enorme para seguir em frente, mas ele foi contratado agora. Daqui a 6 meses, ele já está ansioso porque não estão vendo o trabalho dele, tá? Porque ele quer uma promoção, às vezes nem é a promoção em si, mas ele já quer... reconhecimento, talvez, do trabalho, ter uma um forma. Conhecimento, na verdade, que ele não tem. Tá? Que isso gera um conflito enorme, porque assim, ele não tem a vivência, a maturidade para, por exemplo, exercer aquela função. É o que a gente está falando dos conflitos que acontecem dentro da empresa. Quando você pode ter uma habilidade técnica enorme, é o bendito da inteligência emocional também, mas se você não tem a experiência de lidar com as pessoas, tá?
ou com a empresa, com as pequenas sutilezas que acontecem, por exemplo, no mercado, entre a relação do cliente. Bom, mas tem uma outra coisa que não é só questão de pessoas, é a experiência no próprio trabalho. Então, quando ele começa um trabalho, ele tem vamos chamar de know-how, que a gente utiliza essa expressão muito, que é conhecimento. Para que ele tenha a manha de algumas coisas, ele precisa de uma experiência em lidar com estas coisas um tempo, para que ele chegue lá. A gente chama isso de maturidade. Exatamente. Esse é o lado de preparo do profissional, ou seja, dele não ter maturidade técnica, quiçá maturidade em relacionamento com as pessoas. Aí tem um outro lado, que é o lado de quem está liderando essa pessoa, que é a questão de, vamos dizer assim, às vezes diferença às vezes de 10, 20 anos, não vou falar de muita idade, 20 anos de idade de diferença. Eu estou com 20 anos, o meu chefe tem 40, né? Eu estou com 20 anos e adorei falar isso. Ótimo. E o meu chefe tem 40 anos. Essa diferença hoje é muito grande. Na época que eu tinha 20 anos, a diferença era grande, mas era um pouquinho menor em relação à cultura, nível educacional e formação. Hoje essa diferença é muito grande. Então, eu como chefe sei o que eu estou certo, entre aspas, e o liderado sabe o que ele está certo, entre aspas. Essa relação, existe um problema. Eu vou dar um outro exemplo em sala de aula. Digo professores. Eu vi um professor falando assim, olha, eu sou rígido com meus alunos. Entrou em sala de aula, não usa celular, não usa nada disso. Como diz a Inês Coso é especialista em neurociência. Meu amigo, você está podando um grande nível, um potencial de conhecimento, de interação dessa pessoa. Ou seja, é ele que está errado ou é você que está errado que não está entrando no que existe hoje de melhor. Porque essa pessoa, ela tem a capacidade de mexer no celular, mexer no computador e prestar atenção no que você está falando. Agora, por quanto tempo ela vai prestar atenção no que você está falando? Você tem que falar por muito tempo? São paradigmas, né? Exatamente. Vamos pensar no seguinte, tá? Você colocou... Perfeito. Dá para falar 40 e 20. Dá para falar uns 5 programas sobre só isso, né? 40 e 20 anos, tá? Há 20 anos atrás, o computador estava engatinhando, tá? 25 anos atrás. Há 20 anos, ela já estava num patamar já um pouco melhor. Essa geração que tem 20 anos lida com o computador, internet, desde quando... Aliás, se você dá um controle remoto na mão de uma criança, ele consegue fazer um show e você fica assim, é por aí. Então, o que acontece? Essa pessoa... Eu conheço executivos de algumas empresas que tiveram realmente uma resistência enorme em relação à informática. Tá? E tem gente que não consegue nem mexer no básico, que é uma planilha, não consegue mexer. É a resistência mesmo. Isso gera um outro conflito. Sim. Aí o que acontece? Você tem uma pessoa que tem um conhecimento grande, uma habilidade enorme de uma coisa que você tem dificuldade. E tem uma outra pessoa que tem um conhecimento que você não tem. Ao invés de você agregar esse conhecimento, e isso é uma habilidade realmente que o gestor vai ter que ter, tá? Você faz o que o professor faz, proíbe de colocar, de usar o aparelho. É a mesma coisa do Skype. Tá? O pessoal fala pra caramba do Skype. WhatsApp. Não, o Skype mesmo. O Skype. Tem empresa que não deixa você usar o Skype. Tá? Porque o funcionário fica conversando... o Skype, você pode fazer milhões de coisas para interagir. Por exemplo, uma filial sua, que é no norte, com a filial que está lá no sul. Sim. Então, assim, é uma ferramenta que deve ser utilizada de maneira adequada. Aprender a utilizar. Exatamente. Não é para você não fazer. É que dá trabalho fazer isso. Sim. Assim, eu brinco muito que é a coisa de você ter um filho. Tá? Educar um filho dá trabalho. Tá? Você educar a empresa de uma maneira geral também dá trabalho. Vale a pena? Claro que vale. Então a gente está trazendo à tona aí um ponto fundamental entre diversos, que é que o líder hoje tem que ter competências diferentes que ele tinha há 20 anos atrás. Sim. Porque os recursos que existem, a formação das crianças, dos jovens que hoje estão aqui no mercado, foi muito diferente, então eles também têm competências diferentes.
Ah, então viu? Percebeu? É isso que a gente está falando. Isso mesmo. Nós enfrentamos, nós vimos, nós entramos nas empresas, trabalhamos com empresas e vimos isso o tempo todo. Só que eu percebo, não sei se você percebe, que existe uma negação nessa hora. Isso gera muito conflito. Onde eu sou mais velho, eu tenho razão. Você é muito moleque e você não sabe o que você está falando. Exatamente. E aí tem áreas como o comércio exterior que às vezes acontece muito isso. É inegável a condição de experiência e conhecimento na área técnica, para que você possa ajudar aquele que é mais novo. Você pode dizer o seguinte, olha, você está batendo aí, mas o caminho mais rápido é esse aqui, ó. Isso é maturidade. Sim. Mas tem outros pontos que esse jovem pode trazer. E é que você falando, em vez de ficar batendo, entrelaçar. Exatamente. Então o desafio da liderança hoje é fazer esse entrelaçamento. E isso... É menos resolver problemas como técnico, como líder, Sim. e mais gerenciar as pessoas de forma adequada. Sim, porque o que é um gestor? Tá? Ele traz, tá? O papel do gestor é trazer para a empresa o melhor de cada um da sua equipe. E o que é isso? É fazer com que aquele cara que precise realmente de uma atenção maior, porque assim, eu sempre brinco e falo assim, pessoal, não pode lidar com estresse, ou, não, estresse é ruim, o estresse realmente não é, o estresse demais é ruim. Mas pressão, você sabe lidar com pressão, todo mundo é pressionado, de qualquer jeito, você às vezes sai atrasado de casa e você está na pressão de chegar no horário no teu trabalho. Então assim, a pressão tem que ser você saber lidar com ela. Só que tem gente que só sabe trabalhar sob pressão. Por incrível que pareça. E assim, isso não quer dizer que ele fique desgastado. É o jeito dele. Tem algumas pessoas que estão na faculdade, quem estudou sabe disso, que falam assim, poxa, eu tenho que fazer um trabalho. Fica lá, eu tenho que fazer o trabalho. E assim, não faz. Quando chega 2 dias antes de fazer o trabalho, ele faz o trabalho e tira 10, brilhantemente. Porque essa pessoa só consegue produzir assim. E o gestor tem que saber identificar isso. Tá? Aquela pessoa que você também, tem outras, você fala assim, se você ficar em cima, não sai o trabalho. Você pode chegar e falar assim, fulano, você tem que fazer esse copo. Daqui a uma semana, eu venho aqui ver como é que ficou o copo. Eu posso confiar nesse cara, lógico, que ele vai fazer o copo? Posso, eu conheço o meu funcionário. Só que eu não vou chegar para ele e pedir para daqui a uma semana, né, falar, você fez? Aí também não dá certo, né? Mas assim, deixa ele fazer, quando for no 4º dia, e aí, como é que tá o projeto? Tá tudo em cima? Tá com alguma dificuldade? Não, eu acho que vou conseguir entregar para você, né, daqui a uma semana. É você fazer o gerenciamento desse processo, mas de uma forma mais solta, mais livre. Então, vai depender do profissional. Do funcionário, entendeu? E o gestor tem que saber isso, porque antigamente era assim, você chegava e falava, tem que fazer. Acabou. Aliás, a pessoa morreu de medo do chefe, né? Hoje em dia, essa molecada não tem medo, conversa, e eu acho assim, isso muito produtivo. Mas, assim, o novo, né, o gestor de hoje, ele tem que aprender a respeitar o que o outro tem, conseguir olhar, ter um olhar mesmo mais crítico, mais seletivo do que aquela pessoa pode trazer. E agregar isso não só a equipe, em primeiro lugar, e a empresa, no segundo momento. E isso é o grande desafio do gestor. Não sei se você concorda comigo. Eu fico aqui me empolgando. É isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, pensando um pouquinho agora na questão da cultura da organização e como é que isso se encaixa nessa realidade. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já para continuar esse papo. Vamos lá. O Lar Espírita Mensageiros da Luz,
que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração, ó, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Olá, eu sou Giovana Campos e apresento o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV Com. Programa inédito todos os domingos às 20 horas e quinta-feira a reprise, 17 horas. Espero você! Estamos de volta com o programa Talentos em Foco. Hoje o tema é como lidar com conflitos. Mas eu quero falar agora, antes de voltarmos ao tema, de um evento que acontece agora dia 26 de julho, que é promovido pela MKT Virtual. A MKT é a empresa da Ludmila, que esteve semana passada conosco aqui, sobre inovação para pequenas e médias empresas. Ele acontece no sábado, dia 26, como eu falei, o dia todo, das 10 às 18 horas. Ele faz parte do TIP, que é o projeto que eles desenvolvem, aberto ao público, então você pode fazer a sua inscrição. Aí na tela você tem o site para você conhecer um pouco mais sobre o conteúdo. São profissionais que a MKT traz altamente gabaritados, tá? O evento, o valor é R$ 159, o valor normal, mas tem um ingresso social, que se você levar 2 latas de leite em pó, sai R$ 89. Caríssimo! Caríssimo! Hoje? Opa! Então, dê uma olhadinha, participe, vale a pena porque eles fazem trabalhos maravilhosos lá. Bom, outra coisa importante, já que o tema é como lidar com conflitos, é que existem empresas especializadas em comunicação. Temos um parceiro aqui conosco que é a Conteúdo Empresarial, que faz assessoria de comunicação. O trabalho da assessoria de comunicação é tanto como se comunicar a empresa com o mercado, para que o mercado conheça mais sobre a empresa, o que ela faz, o que ela está realizando, como também um trabalho que é feito internamente na empresa, junto aos funcionários. Então, você está precisando de apoio, está precisando de melhorar e refinar a sua comunicação, então entre em contato com a Conteúdo Empresarial, conversa com o pessoal, verifique que às vezes a gente acha que um trabalho é caro, depende, né? Às vezes você faz um trabalho desse, o retorno que você tem é muito alto e às vezes não é tão caro assim, ok? Então, entre em contato com a Conteúdo, que vale a pena, que são altamente profissionais. Ana Maria, além do que a gente falou das gerações e tal, nós temos o problema de, como a gente falou agora, comunicação, como é o caso. Sim. Então, o que acontece aí? Então, o que acontece, gente? A grande maioria das empresas que eu vou, né, fazer até consultoria e que conheço, eles têm um problema sério de comunicação. A comunicação não só com o mercado, né, mas principalmente a comunicação interna. A comunicação interna, às vezes o pessoal fala, mas é um jornalzinho, é um informativo. Tudo bem, é um jornalzinho também, faz parte disso, é um informativo também, mas é a comunicação entre os funcionários e entre a empresa e o cliente. Tá? Isso é importantíssimo. O pessoal às vezes fala assim, o cliente tem sempre razão.
Isso daí é a máxima, né? Esse cliente tem sempre razão. Teoricamente, ele tem sempre razão, porque é o nosso cliente. Só que às vezes ele não está com a razão. E você tem que mostrar para ele, ter a habilidade para mostrar que ele está errado. É lógico que se for, ó, o cliente está falando 2 mais 2 é igual a 5, é mais fácil de mostrar para ele que 2 mais 2 é 4. Mas existem outras sutilezas dentro desse relacionamento que às vezes não é tão fácil a gente mostrar. Internamente, por exemplo, num e-mail, eu conversando com você, é bem mais fácil da gente se entender. Agora, se eu passar um e-mail para você, talvez na hora que você receba esse e-mail, você não vai entender da mesma forma que eu passei, porque é impessoal. Eu sempre converso com o pessoal das empresas assim, eu estou escrevendo um e-mail. Às vezes eu estou assim, nossa, eu estou super light, estou bem, estou escrevendo e-mail sem nenhuma segunda intenção. Agora, o outro que está recebendo e-mail teve um dia péssimo, tá? Péssimo, brigou com o marido, o filho chegou atrasado da escola, foi um caos aquele dia. A hora que ele receber aquele e-mail, ele pode entender de uma maneira completamente diferente. E a mesma coisa ao contrário, né? Eu recebi um e-mail, estou lendo, vou escrever um e-mail para alguém. Meu dia foi péssimo. Tá? Cuidado, porque pode ser que na hora que você escreva o e-mail, a pessoa vai receber de uma forma muito mais pesada do que você está escrevendo. A gente às vezes quer ser mais curto, né? A gente quer ser mais curto e direto, né? E a gente às vezes é curto e grosso. E grosso, o pessoal vira e fala assim, nossa, grossura. Foi grosso desse jeito. Ou então eu falo assim, ok, assim, você está explicando, está falando, vamos ter uma reunião. Ok, notado. Nossa, nem deu importância. É assim, foi... E o outro lado, às vezes, fala objetivo. Às vezes o outro lado pensa assim, deixa eu só dar uma resposta para dizer que eu li. Não perder tempo, isso. Entendeu? É assim, vou dar uma resposta para ser gentil e ele saber exatamente que eu li o e-mail. Eu acho que você falou do cliente tem sempre razão, eu prefiro uma adaptação dessa frase. Sim, mas não tem. Já trabalho há um tempo. O cliente tem sempre as suas razões. Sim, exatamente. Isso faz com que nós nos coloquemos no lugar do cliente para entender quais as razões que ele tem, mesmo que ele não seja a razão de fato, mas a razão que ele tem porque ele tem um prazo, ele tem uma dificuldade. Talvez a forma como ele esteja fazendo não seja mais adequada. Se eu souber a intenção por trás disso, eu consigo resolver a situação, diminuindo o impacto dos conflitos nesse processo. Sim, e a gente pensa o seguinte, eu vou até dar um exemplo de um cliente interno, né? O RH é um prestador de serviço interno da empresa. Então, todos os demais departamentos são clientes, tá? Então, você tem que entender, sim, o que o teu cliente está te pedindo, tá? E essa habilidade de você andar entre os departamentos e conseguir colocar, por exemplo, uma pessoa certa no local adequado, é muito sutil, porque às vezes tem uma pessoa que a gente estava falando, eu sei que aquele líder, aquele gestor, é um gestor mais tranquilo, que não fica no pé da pessoa, né, da equipe dele. E eu tenho uma pessoa que já na hora que eu fui fazer a entrevista, o cara tem um potencial muito bom, eu já percebi que ele é uma pessoa que eu preciso que o líder fique em cima para sair o trabalho. Eu não posso colocar esse rapaz com esse líder. Eu posso esperar uma outra oportunidade de colocar ele num outro lugar. Agora, ele virar o gestor, né, daquele, sei lá, da área financeira, que é uma característica própria, né? Colocar uma pessoa assim que fala muito que nem eu. Né? Numa área financeira, cara, vai ser um caos. Não vou deixar ninguém trabalhar, tá? Então, assim, você precisa saber o que aquele teu cliente quer. E saber, assim, que se ele vira para mim e fala assim, Ana, não dá para me contratar uma pessoa assim que nem você. Eu virar para ele e falar assim, pô, mas ele tá precisando de contratar a pessoa. Assim, você tem que pegar e falar assim, ele realmente tem razão. Tem razão. É o perfil profissional que você precisa no lugar exatamente. Certo. E isso vai também com os clientes, tá? Aquele cliente eu consigo lidar daquele jeito, daquela maneira. O outro, ele faz a mesma coisa, é a mesma coisa, tá?
é o mesmo serviço, igualzinho, mas é um cliente diferenciado. E essa comunicação interna, tá, entre as equipes, o cliente, ela é muito importante, porque gera o quê? Primeiro que gera segurança. Eu sei o que eu estou escrevendo, eu sei o que eu estou fazendo. E assim, e as pessoas não são máquinas, elas precisam, elas têm sentimento, que eu estou falando, o outro está recebendo o e-mail e teve um dia péssimo. Sim, sim. Então assim, como eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou escrever esse e-mail? Como eu vou me perceber para não deixar, tá, que aquele dia, aquele sentimento, eu cause um conflito no outro, tá? Ou numa relação entre eu e a outra pessoa que trabalha comigo. Então, isso é muito importante. E esse treinamento, essa comunicação interna, é fundamental. Primeiro, que a pessoa que está lá, o funcionário, ele tem que saber exatamente o que a empresa é, o que a empresa faz, o que ela quer, aonde ela quer chegar, e o que ela, a empresa, precisa dele. O que se espera dele como Exatamente. resultado. O que a liderança também espera dele. E às vezes isso não está claro. Isso gera muito conflito. Sim, porque muito. Existem expectativas dos dois lados. Muito. Tá? E o jeito que o teu funcionário vai lidar com aquilo, porque assim, seja claro com ele. Eu lembro que uma vez eu tive um encarregado que ele é excelente, mas ele era um encarregado voltado para a área mais administrativa. E eu sou psicóloga, minha formação é outra. Então ele virava para mim e falava assim, Ana, eu quero que você faça uma planilha para mim. Blá, 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 blá. Eu sei mexer com o computador, eu sei fazer planilha. Eu ia lá, não, é assim, foi uma vez, duas vezes, até que eu cheguei para ele e falei assim, olha, peguei um papel e falei assim, eu quero que você desenhe literalmente para mim o que você quer na planilha. Porque assim, ele tinha e tem uma formação, tá? E um conhecimento diferente do meu. E nós não estávamos nos entendendo. Entendi. Entendeu? Então, assim, até porque, lógico, como eu sou psicóloga, tenho uma outra formação, foi mais fácil para mim chegar e buscar isso com ele. Mas é importante ter essa comunicação e perceber que, assim, não há problema nenhum de você chegar e falar assim, não entendi. Ok. Bom, vamos ter que encerrar nosso programa, porque o tempo é curto, você vê Sim. como passa, né? Então, eu agradeço a sua presença. Imagina, eu que agradeço estar aqui. Pessoal, tem muita coisa para se falar nesse contexto de conflitos, mas a gente deu algumas dicas para vocês, algumas situações, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela presença e até a semana que vem para vocês. Valeu!